Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu li no mês de julho. Gente, julho foi um mês, assim, muito louco na minha vida. Eu tive muita coisa pra fazer, eu assisti muita coisa, e muita coisa boa, inclusive. E eu também li bastante, não só o que tava na minha TBR, como outras leituras que eu não planejava, mas que eu acabei lendo, assim, muito exatamente por causa da maratona literária de inverno. E vou contar aqui pra vocês sobre tudo que eu li. Então, vamos lá! Durante a maratona literária de inverno, que inclusive tem vlog aqui no canal, vou deixar tanto na descrição quanto nos cards pra você conferir. E eu li, assim, várias leituras interessantes, tá? Vou começar falando um pouquinho sobre A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. A Revoada é uma novela, a primeira novela, né, a novela de estreia do Gabo, e eu só tinha lido uma história antes dele, que era Crônica de uma Morte Anunciada, e eu gostei. Só que esse ano era pra eu ter lido 100 Anos de Solidão, não aconteceu porque eu tive muitos projetos, eu tive muitas leituras conjuntas, então acabou não dando tempo, mas eu ainda queria ler alguma coisa dele, então falei, por que não ler aí a sua primeira história, que foi A Revoada ou O Enterro do Diabo. É muito interessante porque aqui a gente vai ter uma narrativa com 3 pontos de vistas diferentes de uma mesma família, de 3 gerações dessa família. Um velho coronel, a sua filha Isabel e o seu neto. E esse velho coronel, ele prometeu para um médico da cidade que ele daria para ele, né, um enterro decente. Só que o que acontece é que essa cidadezinha de Macondo, que inclusive é a cidade onde se passa 100 Anos de Solidão, eles não querem isso, porque aconteceu há muitos anos atrás algo que eles foram pedir ajuda para esse médico, e esse médico se negou a ajudá-los, e desde então a cidade tem ranço dele, e não quer que ele tenha, né, um funeral e tudo mais. Só que esse velho coronel vai fazer de tudo para que isso aconteça. E junto, ele vai levar a sua família. Então a gente vai ter, por exemplo, a Isabel, que, poxa, tá no meio de tudo isso, e a cidade tá aí com problemas com ela por causa, né, da promessa que o pai fez. A gente tem o neto que não faz ideia do que tá acontecendo. Então a gente vai ter basicamente esses 3 protagonistas falando um pouco, né, a respeito da sua vida, né, do seu passado, do seu presente, o que eles esperam do futuro, as coisas que eles passaram, os traumas, os relacionamentos, a maneira como eles se relacionam com essa cidadezinha de Macondo. E assim, gente, eu gostei, mas eu confesso que até a metade eu tava adorando essa história. E depois disso, parece que não tem tanto desenvolvimento. Parece que a gente já entendeu o que o autor tá querendo trazer. E aí ele fica repetindo as mesmas reflexões de novo, de novo, de novo. Então, eu acho o conceito muito interessante, mas eu acho que peca um pouco na execução. Mas eu entendo, né, porque foi a primeira coisa que ele escreveu. Então, eu acabei dando pra ele 3 estrelas. Depois, gente, eu li o 7º volume de Death Note. E aqui eu vou tentar ser o mais sucinta possível, porque eu não posso falar nada dessa história, porque seria spoilers, principalmente esse volume. Mas o que acontece é que aqui a gente vai ter uma grande reviravolta. Vai ter um plot twist enorme, a ponto de que muita gente, eu acho, que gosta de Death Note, pode não gostar do que vai acontecer daqui pra frente. Eu mesma tenho alguns problemas, porque eu já assisti o anime e eu queria muito que a história aqui fosse diferente, mas não, né, foi a mesma coisa. E assim, de forma pessoal, eu fiquei muito chateada com o que aconteceu, porque acontece uma grande tragédia. Só que, do ponto de vista crítico, eu acho que o autor fez algo brilhante, sabe? Porque a gente já tava ali acostumado com uma determinada história, com determinados protagonistas e antagonistas, e de repente ele fala, quer saber? Eu vou mudar isso. Então, assim, eu gostei, apresenta novos personagens, e cada um deles tem também aí a função de tentar pegar este grande serial killer, né, que é o grande protagonista da história, né, o Light Yagami, e ao mesmo tempo a gente vai ter essa história dando um pulo, né, temporal aí de 4 anos. Então a gente vai ver como é que estão as investigações, o que foi descoberto sobre o Kira, né, o serial killer até agora. E assim, eu gostei desse volume, eu acabei dando pra ele 4 estrelas, vendo do ponto de vista crítico mesmo, porque
Ai, gente, do ponto de vista pessoal, eu fiquei muito chateada. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas eu acho que esse é um volume determinante, assim, de, sabe, Death Note. Ame-o ou deixe-o. Também, gente, finalmente desencalhei aí um livro que estava na estante, que eu não sabia nada sobre, que é o Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Em Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, a gente vai ter aqui tudo contado pelo ponto de vista do Ari, né, o Aristóteles, e ele e o Dante são dois garotos aí nos seus 15 anos, que são americanos, mas tem descendência mexicana. O Aristóteles é mais próximo disso, o Dante não tanto, mas o Dante, por exemplo, ele é um garoto muito falante, muito curioso, muito estudioso, ele quer saber das coisas. Os pais são, né, professores, e ele é muito desinibido. Ele acaba também descobrindo mais a respeito da sua sexualidade, e ele vai ter uma amizade com o Aristóteles. E o Aristóteles, ele é um rapaz bem amargurado, sabe? Ele não se comunica direito com a família, ele tem um irmão que foi preso, e ele não sabe muito a respeito desse irmão, que traz todo um ressentimento, e ele é, assim, mais calado, ele é introspectivo, ele não fala muito sobre o que ele tá pensando, e a gente vai ter, né, esses dois rapazes fazendo amizade. Gente, o que eu achei desse livro? Eu entendo por que tanta gente ama essa história, por que essa foi uma história revolucionária na vida de tantos leitores. Particularmente, não funcionou pra mim. O começo, gente, eu acho que até ali, quase metade da história, eu tava amando, porque a gente tem esses dilemas mesmo, mais voltados pra juventude, sabe? Quando a gente tem os 15 anos, a gente tá amargurado, a gente tá ressentido, a gente tá tentando se descobrir no mundo, tentando descobrir quem a gente é, como a sociedade nos enxerga e por aí vai. Só que como a gente tá vendo tudo do ponto de vista do Ari, conforme os anos vão passando, ele continua sendo do mesmo jeito. A gente é insuportável quando a gente tem os nossos 15 anos? A gente é, gente, porque faz parte. Todo mundo passa por isso. Só que aqui a gente vê, né, a evolução dele, a gente vê as questões dele com a família sendo aí resolvidas e tudo mais, mas ele continua sendo insuportável. Então, o meu grande problema aqui foi com o protagonista, sabe? Eu acho a escrita bem fluida, bem gostosa. Eu acho que é uma boa história, mas quando chega no final, gente, tem tanta coisa assim que realmente pra mim não me agradou. Não passou. Eu acho que é um final extremamente forçado. Chega a beirar o ridículo, o que acontece aqui no final. Então, assim, foi uma experiência boa até um determinado momento. E aí, depois, não foi tanto. Então, eu acabei dando pra ele também 3 estrelas. Agora falando sobre a Maratona Literária de Inverno e também projetos literários, já que eu encaixei aí algumas leituras de projetos meus, né, na maratona, eu li O Elefante Desaparece, do Haruki Murakami. Gente, essa foi a primeira coletânea que eu li do Murakami. Aqui a gente tem 17 contos e eu vou falar de novo, que eu sempre falo, que em qualquer coletânea tem aqueles contos que a gente gosta mais e aqueles que a gente gosta menos. E esse livro, no geral, eu acho que foi um bom livro, pelo seguinte, a gente tem aqui de tudo um pouco do Murakami. Então a gente vai ter histórias focadas em realismo mágico, em fantasia, tem terror, mas muitas delas também são aí focadas no dia a dia, no cotidiano, no real. E, gente, esse foi um livro que eu acabei gostando bastante. Teve sim os seus pontos baixos, mas eu preciso mencionar aqui rapidamente quais foram os meus contos favoritos. Gente, The Second Bakery Attack é uma história hilária, mas com muitas reflexões, que a gente tem um casal que acabou de se casar e que eles estão com uma fome que não passa. E de repente eles decidem que eles vão simplesmente roubar um McDonald's. E ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa engraçada, também existe essa reflexão dessa fome que existe quando um novo casal se junta, sabe? Então eu achei isso muito interessante. On Seeing the 100% Perfect Girl on a Beautiful April Morning. Gente, este conto é muito romântico, é melancólico. É sobre um rapaz que vê uma moça na rua e ele percebe que ela é a garota 100% perfeita pra ele. Só que tem toda essa questão. E aí, ele vai falar com ela, ele não vai? E se ela não achar o mesmo? E aí? Barn Burning foi uma história muito surreal, de uma determinada maneira, porque aqui a gente tem um rapaz conversando com o outro e descobrindo que este outro novo amigo
amigo que ele fez, ele tende a queimar celeiros aleatórios. Ele simplesmente sente que ele precisa fazer isso. E aí, este rapaz, que é o protagonista, ele vai ficar com isso na cabeça, essa paranoia, essa coisa. E a gente também vai ficar tentando entender o motivo. Eu gostei muito dessa história. O assustador The Dancing Dwarf, onde a gente tem um moço que tem um sonho aí com um anão dançarino, só que esse sonho começa a se tornar frequente e esse anão, na verdade, é uma figura que pode ser boa ou não. E o final dessa história, eu acho ela extremamente assustadora. É uma história completamente de fantasia, bem louca, mas eu gostei bastante. Também preciso mencionar o dolorido The Silence. Gente, aqui a gente tem a história basicamente de dois homens conversando, um deles é boxeador e o outro pergunta se ele já bateu em alguém fora do ringue. E aí ele vai contar a história de um grande bullying que ele sofreu quando ele era jovem. E, gente, é uma história, assim, que, pra mim, né, que já sofri bullying, nossa, eu achei, assim, extraordinária. Principalmente a maneira como esse boxeador vai se expressar sobre as pessoas que fizeram bullying com ele. Então, eu amei essa história. E eu não poderia deixar de falar, gente, de Sleep. Sono. Eu não sabia se eu ia pular essa história, se eu não ia, mas eu resolvi relê-la, já que essa foi a história que me motivou a querer ler tudo do Haruki Murakami. E, gente, assim, se eu tinha medo de não gostar tanto, esse medo caiu por terra e consagrou Sono como a melhor novela que eu já li do Murakami e muito provavelmente da vida, porque lendo agora, né, a história de realismo mágico dessa mulher que tem uma insônia, que não consegue mais dormir, eu percebi ainda mais camadas, sabe? Da primeira vez que eu li, eu já enlouqueci, porque tudo podia significar 1 milhão de coisas. E agora, lendo, em que eu tive algumas experiências que tem a ver aí, particularmente, né, com essa questão de insônia, de terror noturno, de paralisia do sono. Essa história cresceu ainda mais pra mim e trouxe outras camadas e outras reflexões. Então, assim, eu amei, gente. Acabei dando 4 estrelas para O Elefante Desaparece. Então, eu li o Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. Este foi o livro de julho, né, do projeto Lendo Christie, e eu li, inclusive, com a minha grande amiga Gláucia, e foi muito interessante essa experiência no geral, porque eu sou uma pessoa que eu amo as histórias da Agatha, e a Gláucia, ela não é assim tão apegada com a Rainha do Crime. Ela não gostou da maior parte dos livros que ela leu da Agatha. Então, foi muito legal essa troca que a gente teve de teorias e conversas, e onde a história estava indo, o que a gente achava. E assim, gente, a Gláucia acertou aqui quem era o culpado, porque o que a gente vai ter? Um assassinato na Mesopotâmia. A gente vai ter uma enfermeira narrando a história, que ela foi contratada por um homem que está aí gerando, né, toda uma escavação no Iraque, e ele quer que ela acompanhe, né, a mulher dele, porque ela tá tendo aí umas coisas meio estranhas. E aí a enfermeira vai achar que é meio que um surto dela, porque essa senhora, ela começa a ter muito medo das pessoas, porque ela recebeu há muitos anos várias cartas ameaçando ela de se casar novamente, porque ela já tinha sido casada há muito tempo e o marido morreu. E que se ela casasse, iam matar ela. E como ela se casou de novo, ela tava com medo, sem contar que todo mundo ali, né, nessa expedição, não gosta muito dela. Lógico que o que vai acontecer é que ela vai ser assassinada. Mas aí o Poirot, né, chegará lá para fazer toda uma questão de inquéritos e observações e utilizar o método das suas células cinzentas para tentar descobrir quem poderia ter cometido esse crime. E assim, não me surpreendeu exatamente quem cometeu, mas me surpreendeu como o crime foi cometido. Apesar de eu achar que é algo meio inverossímil, o suspeito. Será que faz sentido? Não sei, mas não quero dar spoilers. Mas assim, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura leve, fluida, como geralmente são os livros da Agatha, e eu acabei dando aqui pra Morte na Mesopotâmia 3 estrelas e meia. Durante julho eu também li uma HQ muito fofíssima chamada Cheer Up, Love and Pompons. Aqui a gente vai ter uma história sobre a Anne, e a Anne, ela é uma ótima estudante, tá ali no final do ensino médio,
médio, só que o que acontece é que ela é meio antissocial, ela não se dá bem com as outras pessoas. E nos Estados Unidos existe essa coisa de que para você conseguir entrar numa boa universidade, você precisa ter aí várias atividades extracurriculares. Então, ela acaba sendo convencida a participar aí do grupo de líderes de torcida. Enquanto isso, a gente tem a Beatrice, a Bibi, que ela é uma garota trans que tá passando por um momento bem difícil porque a família não aceita muito bem isso. Ela, na escola, é a grande líder das líderes de torcida, só que no caso, né, essa pauta de gênero dela acaba sendo utilizada meio que como uma propaganda. As pessoas se utilizam disso para falar, olha, nós temos uma garota trans no nosso time de torcida, na nossa escola e etc e tal. Também tem a questão de que ela tem alguns problemas de autoestima e ela não consegue dizer não para as pessoas, ela quer agradar todo mundo. Então, a Anne e a Bibi, elas já foram amigas há muito tempo e acabaram se separando conforme, né, a vida foi acontecendo. E agora, né, com a Anne no grupo de torcida, elas resolvem retomar essa amizade. E, gente, que história fofíssima. É, assim, uma HQ muito curtinha, mas que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ela é fofa, as ilustrações são maravilhosas, a gente tem personagens secundários interessantes, também vão fazer aí muitas coisas na história que terão desenvolvimento. Até os personagens secundários terão seus desenvolvimentos. E lógico que a Anne e a Beatrice talvez tenham um romance fofíssimo. Uma vai querer ajudar a outra a ser líder de torcida, a outra vai ajudar ela com autoestima e a estudar mais. Gente, por favor, só leiam, porque eu amei essa história. Eu dei 4 estrelas e meia, exatamente porque eu só queria um pouquinho mais de desenvolvimento entre este romance, mas foi, assim, incrível. Também vou falar aqui sobre Double Identity. Acho que o nome, pelo menos do filme da adaptação, ficou Pacto de Sangue, do James Cain. Essa é uma história, um conto, na verdade, noir, onde a gente vai ter o Walter Huff, que ele é um agente de uma companhia de seguros. E ele vai até um casarão para tentar vender para esse senhor bem rico, né, um seguro de vida. E, na verdade, ele acaba conhecendo a mulher deste homem, que é maravilhosa, que é lindíssima. E aí eles começam a sair em encontros secretos e eles acabam bolando um grande plano para matarem esse senhor e ficarem com o dinheiro do seguro. Só que para eles conseguirem ter de fato todo o dinheiro do seguro, precisa parecer que o assassinato é um acidente. O Walter, ele fala assim, não, eu sou especialista, porque eu trabalho nessa empresa, eu já sei como é que a gente vai fazer e vai dar 100% certo. Só que assim, gente, é aquela coisa, né? Crimes perfeitos não existem. E a gente vai ver isso aqui, porque existem muitas outras coisas que dependem para que um crime seja perfeito, como, por exemplo, imprevistos. Assim, gente, essa história não funcionou pra mim. Foi, eu acho que a pior leitura que eu fiz esse ano. Eu entendo a intenção do autor, sabe, de ir direto ao ponto pra mostrar planejamento desse plano, o ato e as consequências de tudo isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele foi tão direto que ele não desenvolveu os personagens, sabe? Você não tem apego a ninguém ali. Até as motivações deles são, assim, quase inexistentes, são fraquíssimas. Então foi uma história que tem um começo muito intrigante, tem um final genial, brilhante, que é muito melancólico, que de fato vai mexer com as suas emoções, mas que poderia mexer muito mais se você se importasse com qualquer pessoa dentro dessa história. Não foi pra mim, gente. Eu não curti. Eu li exatamente porque eu tô lendo um outro livro chamado Eight Perfect Murders, que essa história é mencionada, e também porque eu queria assistir, né, a adaptação do Billy Wilder, que é Pacto de Sangue, mas assim, gente, não rolou pra mim, e eu acho que eu não pretendo ler mais nada do James Cain. Em compensação, gente, eu li um thriller de tirar o fôlego chamado O Impulso, da Ashley Aldrin. Gente, eu tô querendo ler, né, mais thrillers, e é uma coisa que eu tô conseguindo fazer esses últimos meses, porque é um tipo de história que eu gosto, né, mistura essa coisa do mistério, muitas vezes do crime, e ao mesmo tempo, a maneira como as coisas são contadas levam a gente a ler a história muito rapidamente pra querer saber, né, o desenvolvimento. O mais legal aqui, gente, é que a Ashley Aldrin escreveu essa história quando ela estava de licença maternidade, foi seu primeiro
primeiro livro e foi incrível, porque aqui a gente vai conhecer a Blythe, e a Blythe, ela teve uma mãe negligente, ela teve uma avó negligente, e ela, né, quando ela se casa com o Fox, ela jura que ela vai quebrar esse ciclo, que ela vai ser uma ótima mãe. E aí ela tem a Violet. Só que ela e a Violet se odeiam, desde sempre. Às vezes elas até tentam ali, sabe, criar alguma conexão, mas não vai. Ao mesmo tempo em que a Blythe acaba sendo negligente com a filha, a Violet talvez possua algo de mal e ruim dentro dela. E o que vai acontecer é que conforme o tempo vai passando, ela vai ter um outro filho, o Sam, que aí sim ela vai descobrir o que é, sabe, esse amor maternal. Só que uma grande tragédia vai acontecer. E assim, a gente vai acompanhar a Blythe no futuro, aliás, no seu presente, em que ela está escrevendo essa história para o ex-marido, do ponto de vista dela, do que aconteceu. E aí a narrativa, ela se divide basicamente em 4 partes, ali que vão alternando. Esse presente, em que ela tá escrevendo, né, isso. O passado, né, mais recente, que é quando ela era casada e teve os filhos. A gente vai ver a infância dela com a mãe, e a gente também vai ver aí uns vislumbres, né, de como que era a mãe com a avó. Gente, esse é um livro extremamente importante. Ele é um livro que fala sobre maternidade real, ele tira essa glamorização de, ai, porque quando você está grávida e quando você tem um filho é tudo maravilhoso. Ele também vai falar muito sobre o abandono no puerpério, que é algo que precisa ser falado, que é quando a mulher acaba de ter a criança e o homem tá muito ocupado, tá fazendo outras coisas e ela tá ali sofrendo sozinha o tempo inteiro com aquela criança. A gente tem essas questões de nature versus nurture, sabe? De tipo, será que uma criança pode nascer má ou ela se torna por questão de influências ali, principalmente, né, da família? Mas eu amei essa história. É uma história muito paranoica. Você vai vendo as questões da Blythe e você percebe que você é meio que um juiz da história, sabe? Porque você vai julgando o que ela faz, você também vai julgando a filha dela, e aí você, num determinado momento, você fala, cara, por que eu tô julgando, sendo que não é a minha vivência, sabe? Cada história é única. Tem sim aí algumas coisas que me lembraram de Precisamos Falar sobre o Kevin, que me lembraram de O Bebê de Rosemary, que me lembraram de O Papel de Parede Amarelo, que me lembraram até do filme A Órfã. Não tem aí um grande crime, uma coisa que você precisa investigar, não. É só a vida dessa mulher e o que ela viveu na questão de maternidade. Mas assim, é um thriller que você não consegue parar de ler. Ele tem um final previsível, mas é daqueles livros que você perde o fôlego, que você rói a unha e que você só se sente confortável quando você termina essa história. Eu acabei dando pra ele aí 4,5 estrelas. E gente, surpreendendo o total de 0 pessoas, a melhor leitura que eu concluí em julho foi Jung Ji-Ee's Cat Diary, Yeon and Moo. E isso aqui, gente, é porque o meu gato, de fato, está deitado no tripé, então me desculpem. Mas, é exatamente sobre isso, sobre gatos. Gente, eu amei esse mangá, porque aqui a gente vai ter uma história autobiográfica do Junji Ito e da sua mulher, a Eiko, que vão acabar se mudando, né, pra uma nova casa, eles ainda estão namorando. Ele não é um cara que gosta muito de gatos, né, ele prefere cachorros. Só que a mulher dele decide trazer aí um gato, que é dos pais dela, o Yeon. Também ela vai atrás e acaba adotando o Moo. Então a gente tem esses 2 gatos na vida do Junji Ito, e a gente vai ver ele se tornando um gateiro, se apaixonando por gatos, assim, de uma forma incrível. É interessante porque a gente tem um pouco da visão do Junji Ito, dessa coisa de terror, mas ao mesmo tempo, gente, esse é um mangá super voltado pra comédia. Eu gargalhei, gente, e eu jamais estava esperando isso com algo feito pelo Junji Ito. Ele tem essa veia de comédia que é muito, muito boa, gente. Você se diverte, você vai conhecer esses gatos, você vai se apaixonar por eles, assim como o Junji Ito. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem aí as suas particularidades. E, gente, eu me diverti muito, eu amei essa história. É uma história pra qualquer pessoa que gosta de Junji Ito, gosta de gatos, gosta de comédia, e eu, ao mesmo tempo, achei bem tocante, porque no finalzinho dessa edição de colecionador, a gente tem, claro, várias entrevistas com o Junji Ito, onde ele vai falar dos gatos,
da sua vida, do seu trabalho. Ele vai falar muito sobre como ele se inspira em Lovecraft. Ele vai falar também a respeito de o que ele gostaria, né, ainda de criar, que ele não criou. Vai falar desta veia de comédia que a gente não sabia, basicamente, que ele tinha. E bem no finalzinho tem uma história bônus que ele e a sua esposa fizeram para fazer parte de um mangá que beneficiava ali felinos vítimas do terremoto que aconteceu no Japão em 2011, que foi um grande e terrível acidente. Quando chega nessa parte, não, eu tava rindo, página após página, né? Você vai vendo aqui essas ilustrações, você vai vendo como que são esses gatos, como cada um se comporta, como que é, né, a vida dele e da sua esposa, tentando competir pela atenção dos gatos. Chega no final e você vai ter uma história devastadora, mas que eu acho que foi o que me fez dar, de fato, 5 estrelas pra esse livro. Porque ele mexe muito com as emoções, principalmente pra quem ama gatos. E eu acho que o Junji Ito fez um trabalho incrível. Eu amaria ver ele fazendo mais coisas nesse estilo, nesse gênero. Então, com certeza, a melhor leitura que eu realizei em julho foi aí Junji Ito's Cat Diary Yonen-mu. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de literatura ou qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de julho. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e ative as notificações, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.